Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Estou de volta. Sei que fiquei um tempo sem aparecer aqui nas quartas. Estava isolado, mas graças a Deus deu tudo certo. Já recuperei minha saúde, já estou bem. Eu e minha mãe estamos bem, graças a Deus. Agradeço aos irmãos que oraram por mim, aqui da igreja, e todos aqueles que dobraram seus joelhos e pediram ao Senhor para o restabelecimento da minha saúde, da minha mãe. Estamos aqui, graças a Deus. Nós vamos continuar, então, nosso estudo na carta de Tiago, que é a carta que nós estamos estudando até esse momento. Como você já sabe, nós sempre avisamos isso, nós estamos tentando fazer um estudo continuado, né? Para que a gente tenha um entendimento contínuo da carta. Então, a gente não acaba se detendo tanto em cada vídeo, em contextualizar. Então, eu peço que você volte, analise, estude os outros vídeos, para que você chegue aqui já inteirado, para que a gente possa conversar e entender bem o que a palavra do Senhor vai trazer para a gente nesse texto de hoje. Então, vamos lá, o texto de hoje é Tiago 4, a partir do primeiro versículo até o 12. É o texto que nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Amém? Muito bem, muito forte, né, o texto? Muito bem, meus irmãos, tendo dado essas informações iniciais, vamos partir agora para o texto. E se a gente olha, como eu tinha dito a vocês, nos vídeos anteriores, nas passagens anteriores que a gente já tem tratando, a gente vê que os versículos anteriores vêm tratando de exortações que são dadas àqueles que desejam ser mestres na igreja, no contexto de igreja, de judeus cristãos, a quem Tiago está escrevendo. Então, ele dá aqueles conselhos, fala sobre a língua, o uso adequado da língua, e ele continua dando esses conselhos. Então, a gente entende que nesse texto que a gente vai estudar hoje, muito provavelmente ele continua endereçando essas exortações a essas pessoas que desejam ser mestres. Mas o que a gente vai ver aqui, todos esses princípios que a gente vai ver, se aplicam e são importantíssimos para todo e qualquer cristão, todo aquele cristão que é sincero, que está na caminhada com Deus de forma sincera. Muito bem. Então, eu queria que a gente, diante do texto de hoje, nessa rápida reflexão que a gente vai fazer aqui, a gente entendesse uma verdade. Eu queria trazer uma verdade para a gente pensar sobre ela. E essa verdade é que a submissão a Deus é o que nos faz vencer o mundanismo e as contendas causadas pelo orgulho. Mais uma vez, vou dizer. A submissão a Deus é o que nos faz vencer o mundanismo e as contendas causadas pelo orgulho. Muito bem. Então, vamos ao texto. Já no primeiro e segundo versículo, a gente já percebe que havia contendas, haviam guerras entre eles.
entre os cristãos a quem Tiago escreve, haviam guerras entre eles. De onde vêm essas guerras e contendas que há entre vocês? Havia guerras, inclusive, consigo mesmo. Ele faz essa distinção logo no início. Guerras entre os irmãos e guerras consigo mesmo. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, aquela dicotomia que a gente já acaba tratando em alguns outros vídeos, e que a carne se opõe ao espírito. Paulo fala sobre isso também em outras passagens, que corrobora essa ideia. E a palavra paixões aqui, né, diante do contexto, parece se referir a um orgulho, a uma soberba, a um desejo em estar nos primeiros lugares da liderança da igreja a quem ele está escrevendo. Então, esses mestres estavam colocando em seu coração o desejo de serem visados, o desejo de estarem acima na liderança. E como é que Tiago faz essa análise? No versículo 2, ele diz: vocês cobiçam e nada têm. Então, provavelmente se referindo a esse destaque, esse desejo de ter destaque na liderança da igreja, e que provavelmente o próprio Deus era quem frustrava seus planos, os planos e de que eles alcançassem esse objetivo. Tiago deixa isso claro. Ele diz: vocês matam e invejam e não têm o que querem. Esse matam aqui a gente até pode entender como um exagero, né, que Tiago fala, mas a gente não tem nenhuma indicação de que realmente houve assassinato entre eles por causa de disputa de poder, algo nesse sentido, mas é um exagero. O próprio Cristo já falou também no Sermão do Monte, dá essa ideia de que agora, no próprio pensamento, a gente já infringe a lei, não apenas sendo pego em flagrante, né? Só em pensar naquilo a gente já mata nosso irmão, a gente adultera, enfim. Então, nesse sentido, a gente pode entender essa passagem e entender que havia contendas entre eles, haviam disputas, muito provavelmente por questão de ascensão na liderança, né, e para ser visada ante a igreja do Senhor. E Tiago deixa muito claro porque eles não alcançam esses objetivos. Primeira coisa, né, falta de oração. No versículo 12 ele diz: vocês não têm porque não pedem. E esse é o mesmo Tiago que, no início da carta, nos adverte a pedir sabedoria a Deus. Ele diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus que dá com alegria, né? Peça a Deus que Ele a dá. Então, a gente percebe aqui, mais uma vez, isso voltando à tona de como a oração não estava em evidência aqui, e como, muitas vezes, aí, trazendo para a gente, a oração é subestimada por nós também. Nós tentamos, de diversas formas, muitas vezes, afirmar a nossa capacidade, e nós não recorremos a Deus, nós não descansamos nele. E a oração foi o meio que Cristo nos deixou, Cristo nos ensinou, para que nós nos submetêssemos à vontade de Deus e também para que nós pedíssemos o seu favor. Então, isso é de extrema importância, essa lição que fica para a gente refletir. Qual a importância que a oração tem tido nas nossas relações entre os nossos irmãos, né? E no nosso pedido de súplicas a Deus, favor a Deus, porque Ele responde, Ele responde às nossas orações. E então, um primeiro motivo era esse. Ele diz: vocês não têm porque não pedem. Mas uma segunda coisa revelava algo ainda pior, que era o quê? Quando eles pediam, a sua motivação revelava que eles amavam o mundo. A sua motivação revelava o amor que eles tinham pelo mundo. É o que ele diz: pois vocês pedem por motivos errados. Que eles são valiosos, né? A gente tem aqui a motivação também é levada em conta quanto aos nossos objetivos, quanto às nossas súplicas, nossos pedidos. A motivação deles impedia de alcançar seus objetivos porque seus objetivos eram orgulhosos, eram objetivos soberbos, objetivos de cobiça, como o Tiago diz, objetivos e motivos egoístas que eles tinham, desejando a ascensão, o status, querendo ser mestres e se impondo ante os outros irmãos. Então, nesse sentido, ele diz: isso revelava o amor que eles tinham pelo mundo. Olha como é que Tiago coloca as duas coisas em paralelo. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Dá vazão a esses sentimentos que enaltecem a carne, enaltecem os seus desejos pessoais, seus desejos egoístas, e afasta de Deus, né? A inimizade com um necessariamente vai ser amizade com o outro, e vice-versa.
inclusive, ele chama de adúlteros, né? Infiéis, trazendo esse termo realmente muito forte que é ligado a uma quebra de compromisso realmente. A gente usa para falar sobre relacionado a matrimônio, um relacionamento concreto, firme realmente, diante de testemunhas. Então, nesse sentido, a gente faz até um paralelo, a igreja do Senhor, ela é abordada muitas vezes na Escritura também como noiva, né? Noiva cujo noivo é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. E nesse sentido, quando nossos desejos visam o nosso amor ao mundo e tudo aquilo que se distancia de Deus, nós rejeitamos o noivo, que é Jesus, e nos tornamos infiéis, nos tornamos adúlteros nesse sentido. Então, não existe espaço para dois relacionamentos, meu irmão. Não existe. É apenas um. Se você se torna amigo do mundo, você acaba se distanciando de Deus, se distanciando de Jesus. Então, nesse sentido, não existe espaço para dois relacionamentos, né? E o próprio Tiago parece nos apresentar aqui a ideia de que Deus é zeloso em relação a isso, que aprecia a fidelidade dos seus filhos. Ele aprecia a fidelidade dos seus filhos. É o que ele parece nos trazer quando ele diz que o Espírito que nos foi dado sente fortes ciúmes. É um Deus zeloso que se preocupa com a fidelidade e a integridade daqueles a quem ele salva e aqueles a quem ele chama a seguir no caminho correto. Então, pense comigo, diante do que a gente já está vendo aqui no início dessa reflexão. Será que hoje nós não vivemos num contexto de brigas por cargos, por ascensão dentro das nossas comunidades, visando poder, visando status? Pense aí, reflita. Quais são as motivações por trás desses desejos de ascensão, né, de status? O que é que está por trás disso? Será que é por mera fama? Será que é estar em evidência? Como diz o texto que a gente leu, para gastar em nossos próprios prazeres? Será que isso evidencia ou tem evidenciado o nosso amor ao mundo e não a Deus? Você reflita sobre isso e a gente continua aqui. Já já a gente volta a falar sobre isso. Mas o que fazer, então, diante desse mundanismo, que é esse amor ao mundo e essas contendas que surgem quando se tem em visão estar acima de outras pessoas, né? Está, de certa forma, sendo arrogante, soberbo? Como é que a gente lida com isso? E a resposta é nos dada no texto, que é o que a gente está trazendo como ideia. A submissão a Deus que nos leva à humildade. Submissão a Deus que nos leva à humildade. Então, a seguir, depois do capítulo, no versículo 6, né, que Tiago traz uma citação dizendo: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele diz, ele nos concede uma graça maior. Portanto, submetam-se a Deus, versículo 7 diz. E aí a gente tem uma série de recomendações para que a gente possa vencer, né, essas guerras e o padrão correto que a gente deve seguir. Mas, sem se deter muito em cada uma delas, eu queria chamar a atenção para uma e depois a gente cita as outras em decorrência. A questão de submissão a Deus, tem uma que chama muito a atenção na listagem que ele vai dando do que se deve fazer, que é no versículo 9 e 10, que ele diz: entristeçam-se. Interessante, né? Entristeçam-se. Pode até parecer estranho essa recomendação, esse pedido. Geralmente o que a gente escuta é bastante o inverso disso, né? Animem-se, né? Tenham um bom ânimo, alegrem-se, como Paulo diz lá em Filipenses. Mas aqui a recomendação é para que eles se entristeçam. E talvez você já tenha ouvido muitas reflexões no sentido de que Deus quer te fazer feliz e quer que você seja feliz, né? Provavelmente você já ouviu isso. Bom, hoje eu quero que você enxergue uma outra perspectiva. Por muitas vezes, Deus também deseja que você se entristeça. Deus deseja a sua tristeza. Mas não uma tristeza sem um propósito, uma tristeza com um propósito. E esse propósito é levar à mudança de direção, levar ao arrependimento. Tem um texto de 2 Coríntios que é bem elucidativo nesse sentido. Queria ler para a gente juntar aqui as ideias, né? Paulo falando sobre isso, sobre o entristecimento, fala muito bem com essa recomendação aqui de Tiago. 2 Coríntios 7, 9 diz assim:
Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Que interessante. Então, nesse sentido, Deus deseja muitas vezes que esse entristecimento ocorra, mas não um entristecimento que leva a remorso. Um entristecimento, e aqui casa muito bem com o que o Tiago está dizendo, que leva à humildade, que leva ao arrependimento, que leva à salvação. Então, a gente vai encontrar na Escritura Deus muito mais preocupado em relação aos seus filhos, né, como ele trata com seus filhos, muito mais preocupado com a salvação, com a integridade, com a fidelidade deles, do que com a sua felicidade. Não que Deus não deseja que você seja feliz, próspero, enfim, mas ele está muito mais preocupado com a sua saúde espiritual com ele, a sua salvação. E para isso, muitas vezes, é preciso que nós nos entristeçamos e sejamos levados ao arrependimento. Muito bem, e olha só o que o texto diz, né? Não só isso, mas o que é que Tiago, que Deus fala através de Tiago, que também serve para nós, né? Ele fala para os irmãos judeus que estavam dispersos naquela época, mas que também se reflete em nós, o que é que deve ser feito. Submissão a Deus, no versículo 7, né? A resistência ao diabo, né? Se distanciar daquele que é o nosso inimigo, das coisas que nos atraem a ele, e assim ele foge de nós. A aproximação de Deus, no versículo 8, mãos limpas e um coração puro. Tudo isso está dentro do que ele combina dizendo que humilhem-se diante de Deus e ele vos exaltará. A humildade, a submissão a Deus é a forma que nós temos para lidar com as contendas e lidar com o mundanismo que muitas vezes querem nos assolar e querem ter um papel preponderante na nossa vida. O que é que a gente faz? A gente se submete a Deus, a gente se humilha diante dele e ele nos dá a direção correta, assim como ele tem dado aqui nesse texto. Muito bem. E agora nos versículos 11 e 12, para a gente encerrar, Tiago aborda mais um exemplo de contendas, né, que havia entre os irmãos, que a gente pode refletir, pode acontecer também conosco. Olha só, primeiro ele começa dizendo, né, no versículo 11, irmãos, não falem mal uns dos outros. Interessante que apesar de todos esses erros doutrinários, né, e de morais que existiam na comunidade a quem ele está escrevendo, ele chama de irmãos. Isso traz um ensinamento para a gente. Apesar de tudo isso, Tiago os considera irmãos em Cristo. Então, mesmo cristãos sinceros podem cair em erros grosseiros e, às vezes, se desvirtuarem da verdade, momentaneamente, né, da verdade de Deus. Mas é por isso que existe pastores e mestres, assim como Tiago, que trazem à tona a verdadeira palavra de Deus e nos orientam ao caminho correto. Todos nós temos acesso a isso na sua palavra. Tiago aqui, falando aos cristãos, serve para nós como um mestre nos ensinando, e assim como nossos pastores também, nossos mestres, nossos discipuladores. Então, mesmo cristãos sinceros acabam se desviando momentaneamente da verdade, às vezes, mas daí a importância de pastores e mestres, que nos tragam essa verdade bíblica à tona mais uma vez. Então, muitas vezes, olhando para esse contexto, as pessoas se frustram, né, com o convívio das congregações, porque elas encontram esses erros morais entre os congregados, né? Mas tudo isso porque elas têm uma ideia equivocada, completamente equivocada do que é daqueles que são seguidores de Cristo, daqueles que são cristãos, né? O seguidor de Cristo não é perfeito, como muitas vezes pode parecer, a quem não faz parte da comunidade, né? E talvez algumas pessoas acabem vendendo essa ideia, mesmo sem perceber, de que o cristão é perfeito, que o cristão não erra, de que aqui é tudo bonitinho. Na verdade, não. Na verdade, todos aqui, e aqueles que se reúnem se dizem cristãos, a igreja, em todo o mundo de Deus, ela ainda é pecadora, né? Mas consciente, aí está a diferença, ela é consciente que ela precisa estar aos pés de Cristo e apenas pela força dele é que nós conseguimos resistir a isso e fazer tudo isso que o texto aqui nos orienta. É justamente nesse sentido, enquanto uns olham para o convívio e veem isso, não, tem muita coisa errada, eu não quero estar no convívio,
aquele que entende a palavra de Deus, ele entende justamente o contrário, que o convívio é uma das coisas que vai trazer o fortalecimento para ele. Porque no convívio é que ele vai ser repreendido por um mestre, né, pelo pastor, pela palavra de Deus, nesse caso. E é aqui que ele vai, na comunidade, que ele vai ser fortalecido também pelos seus irmãos, pela vivência com seus irmãos. Então, nesse sentido, nós somos auxiliados pelos nossos irmãos e repreendidos pela palavra. A importância, então, do convívio da congregação. Então, qual é a recomendação dele? Não fale mal para não julgar. Olha só que conselho. Aquele que fala, a ideia é, aquele que fala mal do irmão, na verdade, já o julgou em seu coração. O falatório, né, a difamação em si, é apenas um ato que externa o seu julgamento, que já foi interno. Como já dissemos, né, citamos Jesus no Sermão do Monte, ele fala sobre isso. Aquilo que você pensa já se configura como pecado. Então, veja, o termo que nós encontramos aqui, né, que nos faz pensar sobre isso, é algo como a gente pudesse chamar de maledicência, que é uma calúnia hostil, mesmo com ofensas, com insultos. É algo extremamente bruto. Esse comportamento é amplamente condenado na Bíblia. Você não percebe, então, aqui não é uma exortação, não é um cuidado com o irmão, é apenas o falar mal. E aí, justamente recheado com insultos, com ofensas, é um uso difamatório apenas para incriminar, não tem a visão na exortação. E isso é totalmente diferente. A exortação e o modo de corrigir nossos irmãos em amor, obviamente, mas de conduzi-los e dizer, irmão, a gente está errado nisso aqui, a gente precisa consertar isso aqui. Uma das coisas, dos momentos que a gente está fazendo isso é agora, né, para a gente refletir. Isso é extremamente saudável e necessário. Uma coisa é totalmente diferente da outra, eu quero que você entenda isso. E aqui estamos falando, o texto está falando de uma difamação hostil, e isso não se contrapõe a uma correção amorosa, a um direcionamento, seja por parte de mestre, seja por parte dos nossos irmãos a quem nós temos convívio, de compartilhamos a fé em Cristo. Então, aquele que julga o irmão, julga também a lei. Quando pegamos a lei em nossas mãos e a utilizamos apenas com o simples objetivo de condenar nossos irmãos, nós agimos, inclusive, contra a superioridade da própria lei, acima da própria lei. Como se nós disséssemos, pegássemos a lei, né, e a utilizássemos apenas para isso, nós estamos dizendo assim, em alguns casos até, a lei nem fala disso, mas quem não faz isso está condenado, quem não faz isso, tal coisa. Às vezes nem a lei acaba falando sobre isso, ela nos dá princípio para que nós apliquemos em tudo, né, obviamente. Mas o uso exacerbado disso e sem amor, o uso apenas para trazer uma difamação, uma calúnia hostil, é julgar a própria lei, está num papel de legislador que não é o nosso. Pelo contrário, nós não somos legisladores aqui, como diz o texto, mas, na verdade, nós somos conjuntamente, todos nós que fazemos parte da Igreja do Senhor, nós somos observadores da lei. É diferente. Nós não somos aqueles que aplicam a condenação, nós não temos poder para isso, apenas Cristo tem. Mas nós observamos conjuntamente a lei e nos corrigimos mutuamente para que nós possamos estar mais de acordo possível com o que ela nos orienta. Tudo isso, mais uma vez, até esse último ponto, que acaba sendo uma contenda também, né, uma forma errada de se tratar com os irmãos, é vencido através da submissão que leva à humildade. A submissão a Deus nos leva à humildade e nos leva a não mais estarmos em guerras e contendas e não mais termos amor ao mundo, e sim ao padrão que o nosso Deus nos deixou como correto e como Ele quer que nós vivamos. Amém? Muito bem, meus irmãos, eu espero que tenha sido proveitoso para você, assim como foi para mim. Que você medite, que você rumine essa palavra, né? Não fique apenas nesses poucos minutinhos aqui que nós ficamos. Releia o texto, leia o texto de Tiago todo, as referências que a gente citou aqui. Estude a palavra do Senhor, se aproxime dele, né? Se submeta a ele. Em nome de Jesus, eu quero orar com você agora nesse momento, para que a gente possa encerrar. Então, oremos. Pai Santo, meu Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Estamos diante de Ti, gratos, porque tivemos esse momento aqui, Pai, ainda distantes, é verdade, Senhor. Queremos estar juntos, nós sabemos disso. Tu sabes disso.
mas nós te agradecemos porque temos essa oportunidade de estudar a Tua Palavra e de continuamente estar tentando aplicá-la, Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda dos nossos irmãos também, dos nossos mestres que nos ensinam, dos nossos discipuladores, a colocarmos em prática, Senhor, a Tua Palavra. Nós sabemos que por nossa capacidade não conseguimos, mas com a Tua ajuda nós conseguiremos, Senhor. Livra-nos, Senhor, das contendas, do mundanismo nas nossas comunidades, que nós possamos, Senhor, sermos sinceros diante de Ti e, apesar de tudo isso, nos submetermos a Ti e sermos levados à humildade para que, então, nós possamos Te amar e não ao mundo. Em nome do Teu Filho amado, eu Te peço e agradeço. Amém. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos em alguma quarta aí na frente. Continue acompanhando aqui o canal, sempre tem vídeo nas quartas-feiras. E as novidades em relação aos cultos, quando iremos voltar, estamos postando nas redes. Deus abençoe.